Rapaziada, programar não é mais o suficiente para você virar um programador. E eu sei que parece muito contraintuitivo, muito estranho eu falando isso, mas eu vou te explicar tudo nesse vídeo e você vai entender quais habilidades que você tem que ter para ser um programador e principalmente para ser valorizado como um programador. Bom, hoje eu já estou com um pouco mais de 5 anos de carreira na programação e eu venho percebendo cada vez mais que quem é valorizado não é o cara que é um cara extremamente técnico, um programador que faz com excelência o trabalho dele, no quesito ali de otimização de código, de saber detalhes técnicos, gastar muito tempo ali de fato, sabe, escrevendo linhas de código. Esse não é o perfil que as empresas querem e cada vez mais o cara que só se preocupar com isso vai ficar mais longe do mercado de trabalho. E considerando isso, considerando também que só codar não vai te fazer ser um programador, aí vale muito mais a pena você reconsiderar, né, o que faz você estudar o que você está estudando. E aí, por exemplo, hoje não vale a pena você ser um cara que está cada hora só estudando framework, linguagem de programação, indo muito a fundo naquela linguagem, sem olhar para um todo e principalmente sem ter um objetivo claro. Então, ou seja, onde você quer chegar na sua carreira, que tipo de empresa você quer trabalhar, que tipo de vida você quer ter, que a programação vai te proporcionar. Até esses dias participei de uma live com o Pestana e com o Mano Deivin, que ficou muito boa, inclusive, e a gente entrou nesse assunto sobre as vontades de um programador, né? Como tem programadores que são muito mais técnicos e programadores que gostam de se envolver mais com produto, que o próprio Mano Deivin falou que é um perfil mais parecido com o dele, programadores que gostam de mais para essa parte de gestão, comunicação, fazendo a arquitetura dos sistemas, que também é uma parte que eu curto mais e para esse caminho, e o como isso é valorizado de forma diferente entre diferentes tipos de empresa. Só que, por mais que sejam valorizados de formas diferentes por diferentes tipos de empresa, a grande maioria não quer que você seja o cara extremamente técnico no detalhe ali da sua linguagem, no detalhe do funcionamento da memória. Ele quer que você seja um cara que sabe resolver problemas. O que não significa que se você é do perfil extremamente técnico, não vai ter espaço para você no mercado de trabalho. Só que você tem que saber procurar o tipo de empresa que vai te valorizar por ter esse perfil e principalmente que vai te contratar para você conseguir se desenvolver lá dentro. Mas vamos voltar aqui para o perfil resolvedor de problemas, para o cara que traz soluções. Quando a gente está aprendendo a programar, no começo isso é importante, obviamente. Você só focar em programação, em lógica e conseguir encaixar essas pecinhas de forma mais micro, né? Então peças do seu código ali, saber qual estrutura de dados usar, qual estrutura de repetição, condição, enfim, e os momentos que usar ela. Isso é importante, principalmente no começo. Mas depois de um certo momento, eu nem estou falando quando você virar sênior, mas durante o seu aprendizado mesmo, você precisa começar a olhar para o sistema de uma forma mais macro e entender como ele funciona juntando esses componentes. Então, até por isso que eu recomendo que vocês comecem a criar projetos a partir de um determinado momento. Vocês vão quebrar a cabeça com projetos, mesmo que você ainda não conheça todas as tecnologias que você vai usar para esse projeto ser realidade, porque você começa a treinar essa skill de resolver um problema. Então, para fazer essa funcionalidade, eu vou precisar fazer uma integração com X sistema, vou precisar bater em tal banco de dados, vou precisar automatizar aqui uma função para rodar de tempos em tempos. E aí você começa a desenvolver uma responsabilidade de, beleza, para chegar aqui, eu preciso encaixar essas peças, eu preciso usar essas ferramentas, esses componentes de software de tal maneira. Até porque a gente está no momento em que a inteligência artificial está cada vez evoluindo mais e se fazendo mais presente no nosso dia a dia como programador. Então, tarefas triviais ali que a gente faz, detalhes de código, tudo isso hoje a inteligência artificial consegue fazer, ou pelo menos ajudar com que a gente faça de forma mais rápida. Mas se você é o cara que não consegue enxergar soluções técnicas para um problema de negócio, para um problema funcional, você não vai nem conseguir fazer as perguntas certas para o ChatGPT. Você não vai ter essa capacidade de abstração, de entender aquela necessidade de negócio e começar a quebrar aquilo em tarefas técnicas, em meios técnicos para você resolver. Porque uma vez que você faz isso e entende como cada um desses componentes se conversam, você vai conseguir ir para o ChatGPT da vida, utilizar a inteligência artificial para te dar mais performance e fazer com que cada uma daquelas peças funcionem como elas devem. Obviamente, não adianta você pular as bases, né? Você precisa aprender certos conceitos, você precisa passar por certos aprendizados para que isso seja uma realidade. Outra habilidade muito importante desse cara resolvedor de problemas é a comunicação. Primeiro, se você tem uma comunicação ruim, é muito provável que você vai resolver um problema que nem precisaria ser resolvido. Que você vai entender errado uma demanda, ou você não vai conseguir discutir aquela demanda para entender os detalhes dela e de repente propor uma solução diferente da que foi te pedida. Então, às vezes vai vir o seu PO, vai te pedir uma solução para um problema, só que você entendendo bem a raiz do problema,
problema, você pode oferecer outra solução que vai sanar aquele problema. Então, além de você precisar ter aquela visão macro de componentes, entender como você pode resolver aquele problema através das ferramentas que você tem, você precisa ter uma boa habilidade de comunicação, para que você consiga ter esse tipo de negociação, para que você consiga entender os detalhes daquele pedido técnico, ou melhor, daquela necessidade de negócio, para depois você transformar em técnico. Claro que você não vai pegar o seu primeiro emprego e estar ali negociando com o PO, mas você vai estar em algum nível conversando com alguém, e cada vez é mais esperado que você consiga sair só dos detalhes técnicos e conversar com alguém ali de solução de problemas, certo? E não apenas de código e detalhes técnicos. Eu vou atrapalhar o seu vídeo, mas é rapidinho por um ótimo motivo. Seguinte, a gente pegou o nosso módulo onde a gente ensina lógica de programação com JavaScript em 21 dias e separou num produto separado para você que não tem possibilidade de pagar a comunidade agora, que é o nosso conteúdo completo, consiga ter acesso a esse conteúdo mesmo assim. Fora os módulos, né, de bônus que a gente tem aqui dentro, que é Impulsionando seus estudos, onde eu te dou técnicas e ferramentas para melhorar seus estudos, Learning English, que são os 10 passos para fluência, para que quando você vira e deve, você ter acesso às melhores oportunidades desse mercado, e como alavancar sua carreira, que são dicas de carreira que eu dou. E o seguinte, se você tem interesse em aprender comigo e ter acesso a todos esses bônus que estão praticamente de graça, corre lá, porque eu não sei até quando a gente vai continuar oferecendo esses bônus como parte dessa oferta. Então, hoje em dia, para um programador, as habilidades que eu acho mais importante é você conseguir ter essa visão macro, né, e ter um conhecimento básico ali de arquitetura para você entender como você vai juntar essas peças. Obviamente, programar, comunicação e a habilidade de você continuar evoluindo com o tempo, né? Tem até um termo para isso que o pessoal chama, acho que é de lifelong learning, alguma parada assim, que é um conceito ali sobre você ter esse aprendizado contínuo. Então, você desenvolver rotinas, você ter fontes, você desenvolver os seus métodos de estudo para que você consiga se manter atualizado, aumentando esse arsenal aí, né, que eu comentei, de componentes para oferecer diferentes soluções e treinar, junto com isso, a resolução de problemas. Então, desde os problemas mais micros, né, que você vai começar ali na programação resolvendo, que são os problemas de lógica, quanto os problemas mais macros. Então, quando você está aprendendo ali front, back-end, você já tem uma noção, pega um projeto que você vai se desafiar a juntar esses componentes, integrar o front com o back, de repente com um banco de dados ali, ou 2 bancos de dados, com uma outra API de terceiros, tudo isso visando a resolução de problema. Então, sair dessa abordagem, onde você pega projetos só para resolver a parte técnica dele, sabe? Que era a parte técnica descritinha só para resolver isso, e começar a ir para uma abordagem onde você tem problemas funcionais que você quer resolver. Pode ser um problema só seu, pode ser um problema que já está resolvido por outra empresa, e aí você começa a destrinchar como você vai resolver aqueles problemas tecnicamente. E aí eu tenho certeza que você vai ser um programador muito mais valorizado. Outra forma de você continuar sendo um programador valorizado e ter essa aprendizagem contínua é se inscrevendo aqui no meu canal, me seguindo lá no Insta, @dev.gil, e dando um like nesse vídeo para ajudar com que ele chegue para outros programadores, para que eles também consigam avançar na carreira deles. E o vídeo de hoje foi isso, rapaziada. Agradeço a atenção, te espero no próximo vídeo e tamo junto.